Após alguns anos usando vape, uma jovem de 27 anos é diagnosticada com câncer. É isso mesmo. A influenciadora Laura Beatriz foi diagnosticada com câncer de pulmão pelo uso excessivo do vape, que acabou comprometendo as vias respiratórias dela. Inclusive, sistema respiratório é o tema da nossa aula de hoje. Acompanha comigo aqui rapidinho qual é a função do nosso sistema respiratório. Primeira coisa, gente, o sistema respiratório ele é responsável pelas trocas gasosas. Tem dois gases principais que eles meio que complementam ali o nosso sistema respiratório, que seria o gás oxigênio, obviamente, e também o gás carbônico. E eu vou explicar para vocês detalhadamente como é essa troca que acontece entre o gás oxigênio e o gás carbônico, essa inversão. A gente vai ver isso em riqueza de detalhes. Mas nesse início, eu quero que você se lembre direitinho do gás carbônico e do gás oxigênio. Não esquece desses dois, tá certo? E outra coisa que é importante é o caminho que o ar percorre pelo nosso corpo como um todo, tá certo? Então, existe um caminho perfeitinho, certinho, que o ar ele tem que percorrer para que as coisas funcionem certinho no nosso corpo. Presta só atenção nisso daqui, ó. Primeira coisa, onde é que o ar chega? Ele chega nas cavidades nasais, aqui nos nossos narizes, tá certo? Depois, ele vai lá para a faringe e depois para a laringe. Depois ele chega aqui na nossa traqueia e depois ele vai para brônquios, bronquíolos e alvéolos. Essas últimas três partes aqui, ó, brônquios, bronquíolos e alvéolos, eles formam nossos pulmões, tá certo? Eles são ramificações, meio que parecem umas árvores com raízes ali se ramificando, e estão formando ali os nossos pulmões. Lembrando, nós temos dois pulmões, o direito e o esquerdo, e um tem uma diferençazinha de tamanho em relação ao outro, até para o coração conseguir se encaixar, o pulmão esquerdo é um pouquinho menor, tá certo? Então eu queria destrinchar cada um desses pontos por onde o ar passa com vocês detalhadamente, para que a gente não fique com nenhuma dúvida a respeito disso. Uma sugestão também para vocês: ao longo dessa videoaula, pegue lápis, pegue caneta e comece a anotar tudo que está aqui no quadro e também as coisas principais que eu vou falando para ficar melhor o seu estudo. Pausa o vídeo, presta atenção. Se ficar com dúvida, volta de novo, assiste mais uma vez, mas não sai dessa videoaula com nenhuma dúvida, tá certo, pessoal? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, cavidade nasal. Então a cavidade nasal, ela é responsável pela entrada do ar no nosso corpo. O ar ele está obviamente na atmosfera e ele precisa ser ingressado dentro do nosso corpo. Ele entra lá pelas cavidades nasais. E ela tem uma série de funções super relevantes e importantes para a gente. Olha só. Primeira coisa, ela faz a filtração do ar através dos pelos. É isso mesmo. Esses cabelinhos que a gente tem dentro do nariz, eles servem exatamente para que alguns micro-organismos e algumas partículas sólidas, elas grudem neles e não entrem lá para os nossos pulmões, beleza? Outra coisa que as cavidades nasais fazem é umidificar o ar. Sabe quem é responsável por isso? O muco. É isso mesmo. O catarro, como a gente costuma falar, ele é quem é responsável por umidificar o ar que passa no nosso organismo. Então, mesmo que você não esteja gripado, mesmo que você não esteja lá com aquela catota zona nojenta escorrendo verde, mesmo assim, o seu corpo tem muco. Você tem uma série de muco ali que está sendo produzido, porque o muco é uma coisa boa também. Agora, quando você está gripado, aí com uma resposta do seu sistema imunológico, aí ele acaba aumentando a sua produtividade, beleza? Outra coisa, as cavidades nasais, elas servem para aquecer esse ar que passa, beleza? Quem faz isso é a vascularização. Vascularização, beleza? Então tem um monte de vasos sanguíneos aqui, o sangue está circulando o tempo inteiro nesses vasos sanguíneos, obviamente a temperatura ela é um pouquinho mais elevada e o ar que passa ali, ele acaba ficando um pouco mais quentinho. E aqui, obviamente, a gente também consegue sentir os odores, os cheiros, as fragrâncias do ar que passa
pelas cavidades nasais, através do epitélio. Do epitélio. Beleza. Então, coisas importantes para a gente entender aqui. As cavidades nasais, elas servem para filtrar, para umidificar e para aquecer esse ar. E ainda de quebra serve para a gente sentir o cheiro das coisas, beleza? Então, o ar estando filtrado, aquecido e umidificado, a gente vai conseguir naturalmente respirar melhor. Agora, tem um detalhe. Às vezes, como eu já falei, quando a gente está gripado, a gente fica com o nariz o quê? Entupido. E eu não sei se vocês já perceberam que existe uma coisa chamada de ciclo nasal. O que é isso? O ciclo nasal é aquela oscilação que dá quando, às vezes, você está respirando por uma narina, mas a outra está entupida. Aí daqui um pouquinho, daqui a algumas 2, 3, 4 horas, inverte. A que estava entupida destampa e a que estava tampada desentope. Por que isso? Isso é uma resposta do nosso próprio organismo para meio que não forçar muito o nariz como um todo no processo de respiração. E aí ele acaba inflamando uma determinada região para que o ar passe só por uma outra. E aí faz essa oscilação que dura de 2 a 6 horas. Esse ciclo pode durar de 2 a 6 horas, beleza? E tem outra coisa também que eu acho que uma grande parte das pessoas tem, com certeza você tem ou deve conhecer alguém que tem, que é a sinusite. O que é a sinusite? A sinusite é uma inflamação dos seios paranasais. Quais são ou quem são, onde é que fica esses seios paranasais? Essa região aqui, ó, da maçã dos nossos olhos e aqui da nossa testa. Pode prestar atenção, quando você está com sinusite, essa região aqui, ela dói muito, muito mesmo. O que que aconteceu? Você inflamou essa região aqui devido a algum vírus ou bactéria que está meio que impregnado ali no seu organismo. Existe um excesso de produção de muco e tudo mais. É tanto que quando a gente baixa a cabeça aqui, existe um deslocamento de toda essa região e acaba doendo muito mais essa parte aqui da nossa face, tá certo? Então a sinusite é basicamente isso. Claro, depois que o ar sai das cavidades nasais, ele vem para onde? Ele vem aqui, ó, para a faringe. E qual é a função da faringe? A função da faringe é simples, ela vai conduzir o ar até a laringe, beleza? Só que tem um detalhe. A faringe, ela tem uma bifurcação que se divide entre sistema respiratório, que é o que a gente está falando, e sistema digestório. Sistema digestório é tema de uma outra videoaula que também está aqui nesse canal. Depois você dá uma olhadinha para você saber tudo de sistema digestório, tá certo, pessoal? Agora, a gente vai dar uma falada melhor e detalhar tudo sobre a laringe. Vamos acompanhar. Galerinha, vamos dando continuidade aqui. Agora vamos falar da laringe. E olha só, é na laringe onde ficam as nossas pregas vocais. Pregas vocais servem para fazer isso que eu estou fazendo agora para falar. Então as pregas vocais, elas emitem o som, beleza? Estão lá na nossa laringe. Outra coisa que tem na nossa laringe é a epiglote. Só lembrando, epiglote, ela evita o engasgo de uma pessoa, beleza? Por quê? Porque a epiglote é uma porteirazinha, uma tampinha que fecha um buraco que seria a entrada da glote, beleza? Então, a epiglote, quando você engole, ela fecha e impede que alguma coisa caia nesse buraquinho aí, entupindo assim as suas vias aéreas, beleza? E aí você consegue respirar normalmente. Outra coisa é o pomo de Adão, que é esse nó que a gente tem aqui na garganta, geralmente é bem mais desenvolvido nos homens do que nas mulheres, e é por isso que os homens acabam tendo aquela voz bem mais grossa, tá certo? As mulheres têm a voz mais afilada, o homem tem a voz mais grossa porque essa partezinha aqui, ela acaba dando uma imprensadazinha lá nas cordas vocais da gente. Uma curiosidade aqui que eu queria trazer para vocês, galerinha, é a questão do espirro. Todo mundo já deu aquele espirro bem bacana, né? E o espirro, ele pode atingir, olha só, uma velocidade de até 150 quilômetros por hora. Então é difícil você pegar um espirro na carreira, tá certo? E basicamente, o espirro é meio que um entupimentozinho ali que tem nas nossas vias aéreas e a gente acaba espirrando para dar aquela desobstruída. A tosse é um pouco parecida e a função da tosse é fazer uma limpeza. Na hora que a gente sente que tem algum micro-organismo ali
próximo da nossa traqueia ou da nossa laringe ali, a gente vai começar a tossir. É uma resposta automática e até involuntária mesmo do nosso corpo. A gente começa ali a dar aquela tossida para limpar geral aquela região, se necessário for. Outro ponto que a gente tem que falar é a nossa querida e amada traqueia. Lembrando, gatinhos, a traqueia ela é formada por anéis cartilaginosos. Só que não são anéis mesmo não, porque eles têm um formato de C, tá certo? Então o anel ele deveria ser bem fechadinho aqui. Ele é meio que um pouquinho aberto. Qual que é a vantagem ou funcionalidade dele ser um pouquinho aberto? É porque na hora que a gente vai engolir o alimento, esses anéis eles conseguem se dilatar um pouquinho e o alimento acaba passando mais facilmente, beleza? E também se tiver uma possibilidade de alguma inflamação e aquilo ali fechar, na hora que eles se encontrarem um com o outro, as duas pontinhas do anel, vai impedir que essa traqueia ela laque completamente. E aí sempre vai ter ali uma passagem de ar, beleza? Esse epitélio é um epitélio ciliado, tá certo? Ou seja, tem alguns cabelinhos ali, tá certo? Tem alguns cílios. E os cílios servem para quê? Servem para varrer o ar. Eles meio que ajudam a empurrar o ar. Seja no sentido de colocar para dentro do corpo, seja no sentido de colocar para fora do corpo, porque a gente faz dois movimentos respiratórios que eu já vou dizer a vocês bem direitinho quais são, tá certo? E a gente também tem o muco aqui, a catotinha safadinha, aquele catarrozinho gostoso, ele tá no seu corpo quase que inteiro, beleza? No seu sistema respiratório quase que inteiro. Então ele tem aqui também no sentido de proteção. A gente ainda tem aqui os brônquios, galerinha. Os brônquios, basicamente, quando sai da traqueia, a traqueia se divide em duas estruturas, tá certo? E eu tenho os brônquios direito e esquerdo, e esses brônquios direito e esquerdo ainda se subdividem em brônquios lobares e segmentados, beleza? Bom, o brônquio direito, ele é mais curto e mais vertical, mais em pezinho. O brônquio esquerdo, ele é mais longo e mais fino. É tanto que cerca de 70 a 80% dos casos das crianças que broncoaspiram alguma coisa, ou seja, que respiram alguma coisa e algum objetozinho que seja, e esse objetozinho vai parar em um dos brônquios, 70% dos casos para aqui, ó, no brônquio direito. Por quê? Porque ele é menorzinho e ele está mais em pezinho, então fica mais fácil a entrada aqui, beleza? Cuidado, tá com criança com alguma coisa na boca. Criança é bicho danado. E claro, tem uma doença associada aos brônquios chamada de bronquite. Bom, eu já disse a vocês que o muco ele está em quase todo o nosso sistema respiratório, aqui nos brônquios também ocorre um excesso na produção de muco e aí meio que você fica sem ter aquela passagem adequada. Imagina só um canudo, você está dando uma chupadinha num canudo para tomar ali o seu refrigerante. Mas no meio desse canudo tem alguma coisa meio liguenta, meio pastosa, que impede a passagem do refrigerante, seja total ou parcial. Então fica ruim de sugar ali. A mesma coisa aqui. Imagina que você tem o muco dentro dos brônquios, que são tubulações, e aí esse muco impede a passagem efetiva do ar, ele meio que atrapalha essa passagem ali, beleza? É mais ou menos assim que funciona. E depois dos brônquios, eles ainda se ramificam em bronquíolos, tá? São ramificações que parecem raízes de uma árvore. Esses bronquíolos, eles são formados por uma musculatura lisa, tá certo? Então, tem duas doenças que são associadas aos bronquíolos, tá bom, pessoal? É a asma e a bronquiolite. A asma, vamos lá. Primeira coisa, quando você tem uma crise de asma, você tem uma forte contração desses bronquíolos. Por quê? Porque trata-se de uma musculatura lisa, então a musculatura que tem força realmente, ela consegue se contrair e estreita aqueles vasos, esses caminhos pelo qual o ar percorre. São vários os fatores que podem causar a asma. Entre eles, até mesmo o fator emocional pode causar asma. Então, a pessoa que tem asma, por exemplo, ela vai apresentar um trabalho na escola, ela fica tão nervosa que começa a ter aquela falta de ar, tem que tomar a bombinha, aquela coisa toda, tá certo? Então, até essa questão emocional afeta muito no processo de asma. E a bronquiolite é uma doença que tem surgido, tem ampliado os casos mais recentemente, né, no Brasil como um todo, é,
principalmente em crianças menores de 2 anos, tá certo? Então, crianças que têm uma idade bem pequena, abaixo dos 2 anos, elas são muito fáceis de serem acometidas por essa doença causada por o vírus sincicial respiratório, o VSR, tá certo? Em boa parte dos casos, que também é um pouco similar ao processo da asma. Você tem uma dificuldade enorme dessas crianças conseguirem ali respirar corretamente. Tem que ter muito cuidado também, tá certo, pessoal? Vamos já para nossa próxima etapa. Galerinha, se você está gostando da aula até aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha e apertar no botão de se inscrever. Se você está com alguma dúvida, deixa um comentário que eu vou lá e respondo também, tá certo? E manda, compartilha para os seus amigos, para os seus colegas que querem e estão precisando aprender um pouco mais sobre a boa biologia, beleza? Mas vamos aqui agora, galerinha, porque a gente vai falar talvez da parte mais importante do nosso sistema respiratório, que é a parte dos alvéolos pulmonares. Sabe por quê? Porque é aqui onde são realizadas as trocas gasosas. Galera, basicamente, os alvéolos pulmonares, eles são estruturas tipo em sacolinhas, uns saquinhos de plásticos mas muito fininhos, beleza? Tão fininhos que o ar consegue sair e entrar dele por difusão, beleza? Então eles são muito fininhos e permitem essas trocas gasosas. As trocas gasosas acontecem aqui. Só para lembrar para vocês de um acidente que aconteceu na cidade de Santa Maria, lá na Boate Kiss, em 2013. Deixou centenas de pessoas mortas, principalmente jovens que estavam lá numa boate. Essa boate ocorreu um incêndio, né, por parte de alguns artifícios pirotécnicos que a galera da banda soltou, e começou a incendiar lá. E deu uma confusão geral, as pessoas não conseguiram sair, teve várias falhas técnicas e de infraestrutura lá por parte da boate, e muitos jovens acabaram morrendo nesse incêndio. Mas detalhe, a grande maioria deles não morreu queimado, morreu por não conseguir respirar. É isso mesmo. Boa parte daquele gás carbônico que acabou sendo produzido naquele ambiente, ele se agarrou lá nas moléculas do sangue desses indivíduos e, infelizmente, impedia que o oxigênio se grudasse ali, e aí não conseguiram ali realizar a respiração corretamente. Foi um caso bem grave e que ficou marcado na história do Brasil. Gerou neles, então, consequentemente, uma coisa chamada de hipóxia. O que é isso? É a falta de oxigênio no sangue. Eles não conseguiam realmente respirar, não conseguiam mais pegar o oxigênio atmosférico e jogar lá no seu corpo, beleza? E aí muitos deles acabaram morrendo sem conseguir sequer respirar. Gente, aqui está a estrutura dos nossos alvéolos. Quero que vocês prestem muita atenção nisso. Essa bola grande aqui são os alvéolos pulmonares. Tem um monte de alvéolos pulmonares no nosso corpo. E essa outra estrutura que eu desenhei aqui são os capilares sanguíneos. Capilar vem de fio de cabelo mesmo. Ele é tão fino quanto um fio de cabelo. Mas mesmo assim, mesmo sendo tão fininho, corre sangue por dentro dele, tá certo? Bom, o que é que acontece? Aqui vai ocorrer um processo chamado de difusão. O que é a difusão? Difusão é quando você pega uma coisa que está muito concentrada em um lugar e essa coisa vai para onde tem a menor concentração dela. Quer um exemplo? Borrifa um pouco de perfume. Vai surgir aquela nuvem de perfume, onde está aqui muito concentrado, mas com um pouquinho de tempo, esse perfume ele vai se difundindo por todo o ambiente, ele vai se espalhando por todo o ambiente ali. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho a concentração de dois gases. O CO2, que está representado pelas bolinhas em azul, e o O2, que está representado pelas bolinhas em vermelho. Repare bem que aqui no alvéolo eu tenho uma grande concentração de O2, que são as bolinhas em vermelho. Mesmo tendo um ou outro CO2, mas a concentração maior é de oxigênio. Aqui nos capilares é exatamente o contrário. Eu tenho uma concentração muito grande de gás carbônico e um pouquinho só de oxigênio. Por quê? Porque a gente tem todos os gases em todos os locais. Mas o que importa aqui para a gente
é as maiores concentrações, beleza? Vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Para que seja uma difusão, se eu tenho muito oxigênio aqui, esse oxigênio se difunde para cá. Se eu tenho muito gás carbônico aqui, esse gás carbônico vai se difundir para cá. Então, a lógica é essa, eu tenho que ter uma inversão desses gases, beleza? Então, quando a gente estudar os movimentos respiratórios, agora já vai fazer mais sentido. Porque, veja, quando a gente inspira o ar, ou seja, coloca esse ar para dentro do corpo, a gente colocou muito oxigênio no nosso pulmão. Só que esse oxigênio tem que ir para todo o nosso corpo, para todos os nossos tecidos. Então, a gente faz essas trocas gasosas para que esse oxigênio saia do pulmão e vá para o sangue. O sangue, como ele vai circular pelo corpo todo, ele vai levar oxigênio pelo corpo todo. Da mesma forma, nossas células produzem muito gás carbônico. O sangue passa pelas nossas células, recolhe tudo que tiver de gás carbônico e leva aqui para a região do pulmão. Quando chega lá, faz a troca gasosa. E aí, quando a gente expira, aqui vai estar socado de gás carbônico. Na expiração, esse gás carbônico vai ser liberado para fora do nosso corpo, beleza? Deu para entender, né, galerinha? Vamos lá. Então vamos para os movimentos respiratórios mais detalhadamente. Gente, ó, presta bem atenção aqui, ó. Eu tenho dois movimentos: a inspiração, que é colocar o ar para dentro, e a expiração, que é colocar o ar para fora, beleza? Então, na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais, o que é que eles fazem? Eles se contraem. A gente vai contrair o diafragma e os músculos intercostais para quê? Para expandir a nossa caixa torácica, beleza? Só lembrando, músculos intercostais são aqueles músculos que estão entre as costelas da gente. E o diafragma é um músculo também, que ele fica mais ou menos aqui nessa região, que ele se contrai e acaba indo mais para baixo, aumentando o volume interno. Então, o volume interno, ele aumenta. Beleza? Se eu aumentei o volume, a pressão aqui dentro ela vai diminuir. A pressão diminui. Beleza? A pressão acaba diminuindo. Consequentemente, o ar, ele faz o quê? Ele entra. O ar entra. Beleza? Tranquilo até aqui? O processo contrário é o processo de expiração. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vamos olhar, vai ser mais ou menos ao contrário. Vamos dar uma olhada. O diafragma, aqui ele contraiu. Aqui ele vai ter que fazer o quê? Relaxar. Relaxa. Beleza? A mesma coisa com os músculos intercostais. Eles relaxam. 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 Beleza? Consequentemente, se o diafragma e os músculos intercostais eles relaxaram, então esse volume que estava aqui dentro, ele tende a diminuir. Diminuir. E, consequentemente, a pressão tende a aumentar. Então, a pressão no interior do nosso corpo está maior do que do lado de fora, do que na atmosfera. Então, essa pressão vai empurrar o ar para fora do nosso corpo, fazendo com que o ar saia. O ar, ele vai ter que sair nesse processo, beleza? Inclusive, nesses movimentos respiratórios da gente, quando tá tudo normalzinho, a gente respira tranquilamente, sossegadamente. Mas tem situações que ocorre uma coisinha chamada de soluço, beleza? Então, o soluço, ele é involuntário, ou seja, ele é contra a nossa vontade. Mesmo se a gente querer, ele fica aquela coisa chata, sempre tentando ali nos incomodar. E o que seria o soluço? Seria uma contração, obviamente involuntária, do nosso diafragma. Então a gente soluça, chega, o nosso corpo mexe todinho. Por quê? Porque é o nosso diafragma se contraindo de maneira involuntária fortemente, beleza? E aí tem várias técnicas que as pessoas utilizam de parar de respirar, de solu, de ter um susto, várias coisas. Mas tentar aprender a respiração por um determinado período de tempo, às vezes é eficiente, porque meio que força ali o seu diafragma a tentar parar esse processo de contração involuntária. Beleza? Tá chegando no finalzinho da aula. Acompanha aqui agora esse finalzinho, tá certo, galera? Galerinha, olha só. Agora a gente vai ter que falar sobre a parte do transporte dos gases, beleza? Então vocês já sabem, os gases que envolvem aqui
é o O2 e o CO2, o oxigênio e o gás carbônico, beleza? Então, o oxigênio, ele é principalmente transportado por uma proteína chamada de hemoglobina. É uma proteína que fica em uma célula do nosso sangue chamada de hemácia, beleza? Então, o oxigênio ele vai se grudar na hemoglobina e quando esses dois se combinam, eu tenho uma estrutura chamada de oxihemoglobina. Só lembrando, a oxihemoglobina é uma molécula instável, ou seja, ela não está confortável com essa junção. Se ela está instável, ela quer o quê? Ficar estável, ficar estabilizada. Então, o que ela faz? Ela libera o oxigênio nos tecidos com muita facilidade. Então, ela tem facilidade de fazer isso para se estabilizar. Liberou, ela já vai pegar lá outro oxigênio, vai ficar estável de novo e vai sempre estar jogando pegando oxigênio lá nos alvéolos pulmonares e jogando nos tecidos da gente, que é onde ele precisa realmente estar, tá certo? O oxigênio pode ser que ele se dissolva também no plasma, mas aí é uma quantidade bem pequena, tá certo? O plasma, só lembrando, é a parte líquida do nosso sangue. Nós vamos ter uma aula ainda no canal sobre sistema cardiovascular, a gente vai ver todas essas estruturas em riqueza de detalhes, então fica acompanhando tudo, tá? O CO2, ele libera o bicarbonato, né, que é o HCO3, e aí ele não libera o bicarbonato, ele é carregado na forma de bicarbonato e cerca de 75% dele é carregado dessa forma, tá certo? Tem mais ou menos uns 25% que também é carregado lá no plasma. Desses 25% aqui, eles acabam formando o ácido carbônico. Ei, se é uma coisa ácida, naturalmente o pH vai fazer o quê? Vai baixar. Então, vai gerar uma acidez ali no nosso sangue. Essa parte aqui é importante para a gente entender a regulação da respiração. Porque tá certo que a respiração é um movimento mais ou menos involuntário. Tá certo que às vezes você consegue dizer, eu vou ficar sem respirar por um bom tempo. E com o passar de alguns segundos ou alguns minutinhos, você já está ali sem aguentar mais conseguir prender a respiração. E por que que isso acontece? Ó? Preste atenção nessa parte da regulação da respiração. Quando eu tenho o excesso de CO2 e ácido carbônico, dessas duas coisas aqui, de gás carbônico e ácido carbônico, o tronco encefálico, que é quem? Ponte e bulbo, que é uma estrutura que fica aqui atrás da nossa cabeça, está no nosso sistema nervoso, eles vão dar um comando ao nosso corpo, dizendo respira, respira. Por quê? Porque ele detecta a presença desses compostos, do gás carbônico e do ácido carbônico, beleza? Então, a presença dessas estruturas é o que realmente vai fazer com que a gente receba o comando lá do nosso tronco encefálico para que a gente realmente consiga respirar. Existe uma coisa chamada também de efeito Bohr, que faz com que a hemoglobina ela seja liberada facilmente, como a gente tinha já colocado, beleza? E aí a respiração ela passa a ser obrigatória. Muito embora a gente tenha essa questão da voluntariedade de parar por algum determinado período de tempo, mas a gente, obrigatoriamente, nosso corpo ele exige que a gente respire para que possamos, obviamente, sobreviver. Agora, se liga numa coisa, se você gosta de um futebolzinho, se você é um flamenguista fera como eu, com certeza você já viu os jogadores, eu já assisti algum jogo de futebol que foi na altitude. E aí, sempre os comentaristas, eles dizem que é ruim jogar na altitude, é mais complicado jogar na altitude, porque, e você já deve ter visto que às vezes alguns jogadores, eles saem de campo e eles têm que inalar ali oxigênio, eles passam mal mesmo. Por que que isso acontece? Gente, presta atenção. Quais são os efeitos da altitude? Primeira coisa, na altitude a gente tem pouco oxigênio disponível. Vem cá para você entender melhor. Olha só, aqui é o professorzinho jogando bola no nível do mar, essa primeira imagem. Então eu tenho essa coluna todinha aqui, ó, de ar disponível, de oxigênio disponível. Agora, quando o professor sobe isso tudo aqui e vai jogar lá na altitude, eu só tenho essa colunazinha de oxigênio disponível. Então, onde é que eu tenho mais oxigênio? Nessa primeira situação, no nível do mar
ou nessa situaçãozinha aqui, que é na altitude? É claro que é nessa, né, galerinha? Então, se eu tenho mais oxigênio disponível aqui, consequentemente, eu respiro melhor. Agora, se eu nasci aqui, moro aqui, o meu corpo vai gerar algumas respostas. Uma delas é a produção de hemácias. Naturalmente, o corpo da gente ele começa a produzir mais hemácias, porque se você tem muita hemácia e a hemácia tem a hemoglobina, e a hemoglobina é quem carrega o oxigênio, naturalmente você vai ter mais possibilidades de capturar o oxigênio que está aqui mesmo que pouquinho. Beleza? Outra coisa é a frequência respiratória aumentar. Então, frequência respiratória, a gente fica mais ofegante, a gente fica respirando mais rápido. Por quê? A gente quer cada vez estar a todo instante mais e mais colocando o oxigênio para dentro para ver se a gente compensa essa ausência que tem aqui nessa região. Beleza? Galerinha, é isso que nós temos para falar sobre sistema respiratório. Mas se ficou alguma dúvida, se você quer acrescentar alguma coisa, deixa aí nos comentários desse vídeo, tá certo? Foi um grande prazer estar com vocês e contribuindo com o conhecimento mais uma vez. E lembre-se sempre, continue curioso, continue crescendo. Abraço a todos!